Bom, agora nós vamos dar continuidade ao estudo do direito tributário em si, onde, a partir desse momento, alguns institutos jurídicos relacionados a essa área do conhecimento serão apresentados e serão discutidos. Bom, iniciamos então esse bloco de aulas tecendo algumas considerações acerca da competência tributária. Conceitualmente, a competência tributária é uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributo. Então, suponhamos, por exemplo, que cada ente da federação, seja o Estado, o município, o Distrito Federal, bem como a União, eles possuem uma competência específica na lei constitucional que se consubstancia na possibilidade que esses entes possuem de legislar ou de criar normas para a produção de normas jurídicas acerca dos tributos. E essa competência tributária, ela é regulamentada constitucionalmente. Bom, caminhando um pouco no nosso estudo, passamos agora a tecer algumas considerações acerca das características da competência tributária, ou seja, essa capacidade ou essa possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos possui algumas características e que é o que nós analisaremos a partir deste instante. A primeira delas é denominada de indelegabilidade, e a Constituição Federal ela é rígida e o Constituinte repartiu incisivamente as possibilidades legiferantes entre as entidades dotadas de personalidade política, cuidando para que não houvesse conflito entre as subordens jurídicas estabelecidas no Estado Federal. Ou seja, cada entidade política, ou seja, cada estado, cada município, o Distrito Federal, assim como a União, eles possuem uma capacidade específica prevista na lei, capacidade essa que não pode ser delegada e tampouco renunciada para a devida produção de normas sobre os tributos. A segunda característica agora que nós estudaremos sobre essa competência tributária é a incaducabilidade, que significa dizer que essa competência, essa a capacidade de produção de norma, ela é perene, ou seja, ela se procrastina no tempo, ela se arrasta no tempo, ela não se perde no tempo, já que a própria Constituição ela existe para durar. Bom, tecendo algumas considerações acerca da privatividade ou exclusividade, há de se considerar que essas pessoas políticas ou os entes da federação, eles detêm faixas de imposição tributária exclusiva, não podendo exercer as competências alheias e tampouco ter as suas praticadas pelos demais entes federativos, o que nos traz a ideia, por exemplo, de que somente o município é competente para instituir, para regulamentar e para cobrar, por exemplo, o IPTU. Então, essa privatividade seria o quê? Uma imposição tributária exclusiva. Cada ente da federação possui, então, uma competência específica, privativa ou exclusiva para legislar ou para criar ou para regulamentar, então, essas normas referentes à competência tributária. Outra característica seria a facultatividade do exercício, que de regra os titulares das competências tributárias, que são esses entes que eu acabei de mencionar, conquanto não possam delegá-las ou renunciá-las, eles não são obrigados a exercitá-las, ou seja, essa facultatividade significa dizer que eles não podem delegar, não podem renunciar, mas eles também não são obrigados a exercitar. Trata-se então de uma opção política a ser tomada pelas pessoas competentes que podem instituir ou não os tributos pertencentes às suas respectivas faixas impositivas. Uma outra característica que nós estudamos também é a inalterabilidade e que se consubstancia ou pode ser compreendida da seguinte maneira: é defesa a toda pessoa política, ou seja, a todo ente,
alterar as dimensões da competência tributária que lhes foram outorgadas. Ou seja, se eu recebo uma determinada competência, eu não posso alterar essas dimensões, ou seja, o meu poder não pode ser aumentado ou diminuído. E essas pessoas elas não podem utilizar essas competências em toda a sua plenitude, ou simplesmente não utilizá-las. Entretanto, não podem modificar os termos ou condições, visto ser matéria de natureza constitucional, levando-se em consideração que, como nós acabamos de ver na incaducabilidade, a nossa Constituição ela é rígida e ela não pode ser alterada a não ser por procedimentos específicos. Bom, tecendo então agora considerações acerca da última característica da competência tributária, nós tecemos algumas considerações acerca da irrenunciabilidade, que nos leva a entender o seguinte: essas competências tributárias que são criadas constitucionalmente, que são regulamentadas pela nossa Constituição Federal de 1988, elas são consideradas como sendo irrenunciáveis, ou seja, da mesma forma que as pessoas políticas, que são esses entes da federação, eles não podem delegar as suas faixas de competência, ou seja, eles não podem pegar a obrigação deles e passar para outro ente da federação, eles não podem abrir mão delas, seja no todo ou em parte, justamente também por serem elas regulamentadas no plano constitucional. Finalizada então essa parte das características da competência tributária, cumpre agora tecer algumas confabulações teóricas acerca da diferença entre competência tributária e capacidade tributária. Nós acabamos de estudar que a competência tributária é a atribuição de instituir tributos mediante lei, ou seja, é um ente político que vai instituir tributo mediante lei. Já a capacidade tributária, ela vai se desdobrar em capacidade tributária ativa, que é uma denominação genérica para aquele que possui o direito de cobrar impostos ou o dever de recolher determinado tributo. Então, essa capacidade tributária, ela se subdivide em capacidade tributária ativa e capacidade tributária passiva. Vamos entender então a capacidade tributária ativa, que é atribuída ao sujeito ativo do tributo, ou seja, é aquele que possui o direito subjetivo de cobrar o tributo. Logo, é o titular do crédito tributário. Vamos exemplificar mais uma vez. Acabamos de falar em aulas anteriores acerca do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. E todos nós sabemos que a capacidade tributária ativa de cobrança do IPTU é do município. Então, ele possui a capacidade tributária ativa, ou seja, ele possui o direito subjetivo de cobrar o referido tributo, o que faz a gente entender que é o município, no caso do IPTU, o titular do crédito tributário. Já a capacidade tributária passiva, ela pode ser entendida como aquela que atribui a obrigação de pagar tributo ou a penalidade pecuniária. Então, nós pegamos, por exemplo, uma determinada pessoa comum da sociedade que acabou de adquirir, no caso, um veículo automotor. E aí nasce como fato gerador dessa aquisição desse veículo automotor a necessidade ou a obrigatoriedade de efetuar o pagamento do IPTU. Então, essa pessoa que acabou de adquirir o veículo automotor seria então um sujeito passivo da tributação específica do IPTU. Bom, agora vamos exemplificar algumas situações que são de competência tributária da União, ou seja, a União ela possui competência específica ou tratada, regulamentada especificamente pela Constituição para cobrar alguns impostos específicos, como os impostos de importação, os impostos de exportação, imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto de renda, que é um velho conhecido nosso, imposto extraordinário de guerra,
o imposto sobre propriedade territorial e alguns outros que estão especificados ou que são tratados especificamente na própria lei. Agora vamos analisar alguns dos exemplos de competência tributária dos estados, ou seja, o próprio imposto de transmissão causa-mortes ou doação, o famoso ITCD no caso dos inventários. Outro seria a circulação de mercadorias, a prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal e a propriedade de veículos automotores. Temos também, então, para finalizar essa fala sobre os exemplos, de alguns casos também de competência tributária do município, como, por exemplo, as taxas, as contribuições de melhoria e o próprio IPTU que nós acabamos de mencionar. Finalizados, então, esses exemplos, passamos a analisar, então, agora, a partir desse momento, as imunidades tributárias. E, conceitualmente, a imunidade tributária ela pode ser entendida como a vedação constitucional da imposição de tributos em determinadas situações, em fatos geradores e contribuintes, o que nos leva à ideia de dizer que esses tributos eles serão dispensados ou eles serão perdoados de acordo com os casos especificados em lei. Então, trata-se, na realidade, de um direito fundamental, de uma cláusula pétrea contida dentro da própria Constituição e que não pode ser suprimida nem mesmo por via de emenda constitucional. Sendo assim, a própria Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso 6, estabelece que é vedado instituir tributos sobre, ou seja, em quais situações se é vedado constitucionalmente a imposição de tributos em determinados casos. Então vamos a eles a partir de agora. Desta maneira, incidirá então a imunidade tributária sobre patrimônio, renda ou serviços entre os entes federativos, ou seja, sobre a questão de patrimônio, renda ou de serviços dos estados, eles estarão isentos de efetuar o pagamento de impostos, da mesma maneira como os templos de qualquer natureza ou de qualquer culto, como por exemplo a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e todas as demais denominações religiosas, elas estarão isentas do pagamento de certos tributos. Bem como também ocorrerá a incidência dessa imunidade sobre o patrimônio, renda, serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, assim como também não incidirá sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, os tributos necessários. Então, essa imunidade que nós estamos tecendo algumas considerações, ela consiste na exclusão ao poder de tributar previsto na Constituição, impedindo um poder político de instituir tributos acerca das aludidas matérias acima mencionadas. Cabe nesse instante esclarecer que o artigo 150 da Constituição Federal ele prevê a imunidade de instituir impostos. Entretanto, nós devemos entender que a ideia de imunidade ela não se aplica somente à espécie tributária do imposto. Prova disso é que o próprio artigo 195, que determina que são isentas de contribuições para a Seguridade Social de entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, bem como o artigo 5º, inciso 34, a linha A e B da própria Constituição, que determina que são assegurados a todos o direito de peticionar aos poderes públicos na defesa de seus direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder independente do pagamento de taxa. Então, verificamos a partir de agora que até o próprio direito de peticionar ou de requerer algo a esses entes da federação, ele é garantido por lei, não tendo então a necessidade de estar atrelado esse direito ao pagamento de um determinado imposto em si. Bom, dando continuidade então ao estudo do sistema tributário nacional e das normas constitucionais e infraconstitucionais, vamos falar nesse momento agora sobre um pouco das normas de direito tributário. E dentro dessa temática maior, vamos falar um pouco a respeito da vigência e aplicação da norma tributária. Conceitualmente,
ou seja, sobre o conceito de vigência, com propriedade, Celso Ribeiro Bastos preleciona que vigência é aquele atributo de lei que lhe confere plena disponibilidade para sua aplicação. Nesse diapasão, a lei vigente ela é vocacionada a incidir sobre fatos e produzir efeitos. Portanto, se a lei estiver em vigor para regular determinada situação, ocorrendo a materialização dessa situação no plano fático, a lei incidirá. Agora, falando um pouco também a respeito da vigência da lei tributária no tempo e no espaço. Vamos falar então agora, nesse primeiro momento, no tempo. E conforme exposto no item precedente, a vigência de uma norma em regra, ela produz efeitos. Todavia, importa salientar o momento em que a norma passa a ter vigência. Concernente a essa temática, prevê o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, da análise desse artigo supracitado é possível se chegar a algumas conclusões. 1. A lei pode trazer em seu texto a data do início da sua vigência, como aconteceu, por exemplo, com o Código Civil de 2002, que é a própria Lei 10.406 de 2002 e que traz no final, em um dos seus artigos, a data de vigência, ou seja, a data em que essa norma ela produzirá os efeitos jurídicos se houver um fato social correspondente àquela situação hipotética prevista em lei. A segunda situação que nós podemos chegar de conclusão é que a lei, quando não traz data, ela inicia-se sua vigência 45 dias após a publicação. Então, se em um determinado texto não vier dizendo em um determinado artigo a data da vigência, essa data de vigência ela será, portanto, então, de 45 dias após a publicação dessa norma. Agora, uma terceira situação pode acontecer que entre a publicação de uma determinada lei e sua vigência, existe um tempo em que a lei existe, ela tem validade, mas ela não possui eficácia. Então, esse período compreendido entre a publicação de uma norma e sua vigência é denominado de vacância da lei, ou vacatio legis. Quanto à legislação tributária, a maior parte de suas leis tem coincidente a data de publicação e a data de vigência. Portanto, não há vacatio legis, ou seja, não existe esse período de descanso da norma. No entanto, a lei ainda é inábil a produzir efeitos, como nós acabamos de mencionar. Uma vez que ressalvadas as exceções, a lei tributária está adstrita ao princípio da anterioridade e da noventena, ou seja, existe necessariamente a necessidade de se instituir alguma situação em lei para que ela seja prevista ou para que ela entre em vigor no exercício posterior ao que ela foi criado. Bom, agora vamos falar um pouco a respeito da lei tributária no espaço, já que nós acabamos de trabalhar sobre a lei tributária no tempo. Como é ser disso, senhores, toda regra jurídica ela impera em determinado espaço territorial, tendo em vista o princípio da territorialidade. Ou seja, significa dizer que dentro da circunscrição territorial brasileira, nós temos um conjunto de normas que vão regulamentar a relação das pessoas em sociedade. E essas normas, elas são aplicadas, elas são válidas, são vigentes e produzem efeito somente dentro do território nacional. Contudo, em exata conformidade com o artigo 102 do Código Tributário Nacional, admite-se então a extraterritorialidade da norma tributária. Ou seja, para o eminente doutrinador Fernando Henrique Costa Roxo da Fonseca, este artigo possibilita de forma excepcional, ou seja, como uma exceção, a aplicação da norma tributária fora de seu território, admitindo assim o caráter extraterritorial nos termos dos convênios em obediência às leis complementares. E para sedimentar esse nosso conhecimento, passamos então agora a fazer a leitura do artigo 102 do Código Tributário Nacional, que diz que a legislação tributária
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vigora no país fora dos respectivos territórios. Então, esse fora dos respectivos territórios nos traz essa ideia de extraterritorialidade, bem como ele pode ser aplicado também nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que lhe participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Passada então essa questão da extraterritorialidade, vamos analisar agora a interpretação e a integração da legislação tributária. Bom, conceitualmente, a interpretação da legislação tributária, ela significa o seguinte: interpretar uma lei significa dizer que é procurar entender qual é o pensamento do legislador, ou seja, qual foi a intenção do poder legiferante em criar aquela norma, a fim de encontrar o propósito da lei, ou seja, de designar os casos em que se estende a sua aplicação. Trazendo esse conceito da interpretação da legislação tributária para o direito penal, a título de exemplo, para facilitar o entendimento, é de conhecimento de todos os senhores a existência da Lei Maria da Penha. E essa Lei Maria da Penha, ela possui um objetivo específico, que é de coibir a violência no âmbito doméstico. Portanto, o entendimento ou a intenção do legislador em criar a Lei Maria da Penha é justamente de coibir a violência doméstica, ou seja, a violência no âmbito familiar. Então, quando eu, na condição de operador do direito ou qualquer um dos senhores, fazemos a leitura ou a interpretação da norma, nós queremos nada mais do que trazer o conceito ou trazer a intenção do legislador ao criar essa norma. E nas palavras do renomado jurista Rui Barbosa Nogueira, para conhecer, cumprir ou bem aplicar a lei é preciso captar seu verdadeiro significado e alcance. Então, interpretar uma norma significa captar ou entender o verdadeiro significado e o alcance dessa norma. No que pertine à legislação tributária, conforme preleciona Paulo Roberto Lírio Pimenta, o legislador encarou a interpretação como uma técnica e não como uma filosofia, abraçando implicitamente a linha hermenêutica de Emílio Betti. Dispõe assim o artigo 107 do Código Tributário Nacional que a legislação tributária será interpretada de acordo com os enunciados prescritivos no Código Tributário Nacional. Ou seja, eu vou analisar o Código Tributário de acordo com as normas que se encontram lá previstas. Já o artigo 111 do mesmo diploma legal, ele diz que, versando também sobre interpretação, estabelece que deve ser interpretada de forma literal a legislação, portanto, nos remete a uma interpretação restritiva. Ou seja, pelo artigo 111, eu tenho que interpretar o Código Tributário Nacional de acordo com a sua literalidade, ou seja, de acordo com os próprios comandos que foram previstos pelo legislador. E, por fim, o artigo 112 do mesmo diploma legal, qual seja o Código Tributário Nacional, ele veicula a regra de interpretação das leis de infrações e sanções tributárias, determinando que devem ser interpretadas em favor do acusado em caso de existência de dúvida. Ou seja, vai ser interpretada favoravelmente àquele que efetua o pagamento de um determinado imposto, no caso de uma dúvida, no caso de uma obscuridade. E assim, então, nós finalizamos essa parte de interpretação das normas tributárias que se encontram vigentes dentro do nosso sistema tributário nacional. E agora nós passamos a analisar, então, a integração da legislação tributária. Conceitualmente, essa integração ela é compreendida da seguinte maneira. Certo que o intérprete da norma ele não cria, não inova, de tal sorte que restringe-se a clarificar o mandamento normativo. Portanto, integrar a norma do sistema jurídico significa inseri-la ativamente no ordenamento vigente, com o intuito de que sua regra tenha eficácia, ou seja, para que incida sobre os fatos. É necessário nesse momento também, já que nós estudamos as regras de interpretação, conceito,
de integração, fazer uma distinção conceitual entre esses dois institutos, ou seja, diferenciar a interpretação da integração. E a distinção entre interpretação e integração, ela está, portanto, em que a primeira, ou seja, a interpretação, ela procura identificar o que determinado preceito legal quer dizer, ou seja, qual é a intenção da norma, o que supõe, é claro, a existência de uma norma sobre cujo sentido e alcance se possa desenvolver o trabalho do intérprete. Já com relação à integração, após se esgotar o trabalho da interpretação sem que se descubra preceito no qual determinado caso deva subsumir-se, utiliza-se os processos de integração a fim de dar solução à espécie. E o Código Tributário Nacional, nesse sentido, dispõe as formas de integração em matéria tributária, previstas então no seu artigo 108, que diz o seguinte: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade. Nós acabamos de mencionar, então, as formas de integração no slide anterior. E a partir desse momento, justamente esse será o nosso objeto, então, de estudo. Quais são essas formas de integração? A primeira delas é a analogia, e ela consiste em um método de integração das normas por meio de uma relação de semelhança entre duas ou mais entidades distintas. Portanto, aplica-se a analogia quando há um caso concreto não existir regulamentação da lei, porquanto outra lei semelhante regulará o fato. Então, suponhamos que ocorra no seio social uma determinada situação X. E essa situação X, ela não possui uma regulamentação específica em lei, mas existe uma outra norma e essa norma, ela regulamenta uma situação semelhante à situação X que eu acabei de exemplificar. Portanto, para essa situação X, vai se aplicar essa norma semelhante, segundo os critérios, então, de analogia. Agora, falando um pouco acerca dos princípios gerais de direito tributário e direito público, vamos estudar o seguinte. Princípios, em regra, são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico em sua aplicação, em integração ou mesmo para a elaboração de normas. Quanto aos princípios gerais do direito tributário, Paulo de Barros Carvalho preleciona o seguinte: dizem-se princípios gerais de direito tributário aqueles primados que explícita ou implicitamente se irradiam pelo subsistema das normas tributárias, penetrando-as e ativando-as em certa direção. Já os princípios gerais de direito público, citando uma vez mais a sábia lição de Paulo de Barros Carvalho, ele entende tais princípios gerais como sendo máximas que se alojam na Constituição ou que se despregam de regras do ordenamento positivo, derramando-se por todo ele. Em suma, seja como for, os princípios aparecem como linhas diretivas que iluminam a compreensão do ordenamento jurídico. São normas extremamente importantes que vão regulamentar, então, as normas previstas no plano constitucional ou infraconstitucional. Descendo, então, agora algumas confabulações teóricas acerca da equidade. Quando uma lei for omissa e não tendo encontrado solução para um caso por meio da analogia, nem pelos princípios gerais do direito tributário e público, a solução deverá ser aquela que resulta mais benéfica, mais humana ou mais suave ao contribuinte. Nessa toada, o tributarista Eduardo Sabag nos ensina que equidade é a mitigação do rigor da lei, isto é o seu abrandamento com o fito de adequá-la ao caso concreto. Ademais, segundo Luciano Amaro, a equidade, portanto, ela corrige as injustiças que a aplicação rigorosa e inflexível da lei escrita poderia levar. Em relação a essa temática, nós não podemos deixar de explicitar, de salientar, que o emprego da
equidade em exata conformidade com o artigo 108, parágrafo 1º do CTN, não pode resultar na dispensa do tributo. Dessa maneira, nós podemos afirmar que, assim como o tributo não pode ser criado usando-se analogia devido aos princípios da estrita legalidade. Então, o próprio parágrafo 1º nos diz o seguinte: o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Ou seja, sua dispensa igualmente, ela atrela-se a esse princípio e assim a dispensa só é possível também segundo os preceitos pré-estabelecidos em lei.